Sabe aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro e de repente a mente dispara? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo da ansiedade noturna. É algo super comum, mas que tem explicações bem claras na nossa biologia e na nossa rotina. E essa frase, ela resume tudo, né? A ansiedade surge justamente nesse espaço, entre o cansaço do corpo e a agitação da mente. Não é algo que acontece do nada, é uma consequência direta de como a gente leva os nossos dias. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, vamos olhar para a primeira peça desse quebra-cabeça, a ilusão de que a gente controla tudo durante o dia. Sabe, a nossa rotina, a lista de tarefas, tudo isso cria uma sensação de ordem. Mas essa mesma correria pode estar, na verdade, só mascarando o que a gente sente de verdade. Pensa só no ritmo de um dia comum. Reunião, e-mail, resolver problema, cuidar da casa. A gente está o tempo todo reagindo a coisas que vêm de fora. Nossa energia e nossa atenção ficam completamente voltadas para o mundo externo. E toda essa atividade acaba funcionando como um ruído de fundo, sabe? Um barulho que abafa nossas emoções. Os sentimentos, as preocupações, eles ficam ali, debaixo do tapete, só esperando o momento em que esse barulho diminui para poderem aparecer. E aí, quando as distrações do dia finalmente vão embora, o silêncio da noite permite que tudo isso venha à tona. Pensamentos que ficaram sem solução, preocupações que foram se acumulando e até mesmo as tensões no corpo que a gente ignorou, tudo isso encontra espaço para se manifestar. Mas olha, a coisa não é só psicológica não. O nosso corpo tem uma química própria. Uma história contada por hormônios e sinais do cérebro que tem um papel gigante na ansiedade noturna. Vamos dar uma olhada nesses fatores físicos. O nosso corpo funciona num ciclo natural, o famoso ritmo circadiano. Durante o dia, os níveis de cortisol, que é o hormônio do alerta, são mais altos. À noite, a ideia é que eles diminuam, dando sinal para o corpo de que é hora de relaxar e se preparar para dormir. E aqui a gente vê a diferença crucial. Num corpo relaxado, a queda do cortisol é o sinal verde para o descanso. Mas num sistema nervoso que já está sobrecarregado pela ansiedade. Mesmo com o cortisol baixo, o cérebro continua em estado de alerta, como se ainda existisse uma ameaça. É como se o corpo quisesse dormir, mas a mente não deixasse. Além dos hormônios, tem um outro fator físico fundamental que afeta nosso estado à noite: a energia que a gente dá para o nosso corpo. O jeito que a gente se alimenta durante o dia tem um impacto direto, e muitas vezes surpreendente, na ansiedade. Pular refeições ou fazer dietas muito restritivas pode causar uma queda de açúcar no sangue, a chamada hipoglicemia. Para o nosso corpo, essa falta de energia é um sinal de perigo, e ele reage do mesmo jeito que reagiria a uma ameaça de verdade, ligando o sistema de alerta. O mais interessante é que os sintomas da hipoglicemia, coração acelerado, suor, tremores, são quase idênticos a um ataque de ansiedade. O corpo está reagindo a uma ameaça física, mas a experiência que a gente sente é de pânico. E para fechar essa parte física, a gente precisa falar de dois vilões bem comuns do sono: a cafeína e o álcool. Mesmo quando a gente consome eles horas antes de dormir, os efeitos podem continuar e sabotar nossa capacidade de relaxar à noite. A cafeína é um estimulante direto, né? Mantém o sistema nervoso ligado por horas. Já o álcool é mais traiçoeiro. Ele pode até dar uma sensação de sono no começo, mas depois ele bagunça os ciclos de sono mais importantes. O resultado é um descanso de péssima qualidade e um aumento da ansiedade no meio da madrugada. Bom, a gente já viu os fatores físicos, mas a ansiedade noturna é, na sua essência, uma experiência emocional. Quando o corpo finalmente se acalma, a mente se volta para dentro. E é aí que o verdadeiro desafio da quietude começa. A mudança de cenário é total. O barulho do trânsito diminui, as notificações no celular param, as exigências do trabalho e da vida social se aquietam. O mundo externo finalmente se cala. E nesse silêncio, o que antes era só um sussurro lá dentro, vira um grito. A falta de barulho do lado de fora aumenta todo o barulho de dentro. Para quem não está acostumado com esse confronto, essa introspecção forçada pode ser profundamente desconfortável. E isso nos leva a uma perspectiva muito importante. Muitas vezes, a ansiedade da noite não é sobre o medo do que está por vir, mas sim o esgotamento acumulado do presente. É o peso do dia que desaba quando a gente finalmente para de segurá-lo. Então, se a ansiedade é uma consequência de todos esses fatores, como podemos lidar com ela de um jeito que realmente funcione? A resposta não está em lutar contra ela, mas em mudar a abordagem, sair da tentativa de controle para a criação de segurança. A nossa intuição manda a gente lutar contra a ansiedade e tentar controlar. Mas essa batalha geralmente só alimenta ainda mais o problema, criando mais tensão.
A alternativa não é o controle, é algo completamente diferente. A mudança fundamental é essa: parar de tratar a ansiedade como uma inimiga que precisa ser derrotada e começar a entender que ela é um sinal de que nosso sistema nervoso está sobrecarregado e precisa desesperadamente se sentir seguro. E como se cria essa segurança? Com atitudes concretas que enviam sinais de calma para o nosso corpo. Uma rotina de sono previsível diz ao cérebro que não há perigo. Uma nutrição adequada garante que não vai ter alarme falso de hipoglicemia. Um ambiente tranquilo e um cuidado genuíno comunicam que é seguro finalmente baixar a guarda. É crucial entender que ter ansiedade à noite não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de que o corpo está pedindo ajuda. É uma mensagem urgente de que ele precisa aprender a desligar sem medo depois de passar tempo demais em alerta máximo. E essa é a conexão final, a mais importante de todas. Quando o corpo se sente seguro, a mente recebe permissão para desacelerar. Então, o descanso deixa de ser uma luta para se tornar um direito natural. A mudança não precisa ser drástica. A pergunta que fica é: qual pequeno passo pode ser dado hoje, ainda essa noite, para ajudar o corpo a relaxar? Talvez seja um chá morno, talvez 5 minutos de silêncio. Cada pequeno gesto de cuidado é um passo para ensinar ao corpo que a noite pode ser um lugar de segurança e descanso. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se